Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos trabalhar com vocês no setor 143, módulo 4, que no seu material do COC está na página 300. O assunto que a gente vai abordar na aula de hoje são os chamados ciclos biogeoquímicos. Apesar do nome aparentemente complexo, o assunto é simples e bastante interessante. Vamos começar com a compreensão do significado do nome, ciclos biogeoquímicos. A palavra ciclos, ela se refere à circulação. Ciclo, circulação. A palavra químico, ela está referindo-se à matéria. Como todos vocês sabem, a matéria circula, a matéria é reciclada, a matéria pode ser reaproveitada. Diferentemente da energia, que como nós abordamos na nossa aula anterior, a energia perdida na forma de calor não volta para a fonte primária, que é o Sol, e portanto não pode ser reutilizada. A matéria já pode. E essa matéria, ela pode ora estar nos seres vivos, que se refere à palavra bio, e ora essa matéria pode estar no ambiente, ok? Então você percebe que o nome ciclo biogeoquímico pode ser entendido como a circulação da matéria entre os seres vivos e o ambiente, ok? Toda a matéria que os seres vivos eles possuem, quando esses organismos morrerem, eles serão decompostos e toda essa matéria será devolvida ao meio ambiente para que ela seja novamente reutilizada. Portanto, enquanto a energia flui, a matéria cicla. A matéria pode ser reaproveitada, a energia não. Bom, no ensino médio, a gente aborda o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do oxigênio. Não é à toa que os ciclos que são estudados no ensino médio são esses, porque a água é a substância mais abundante na natureza e nos seres vivos. Como todos vocês sabem, os seres vivos possuem uma grande quantidade de água, é claro que uns mais e outros menos, mas a água ela é bastante comum e presente em todos os seres vivos. Enquanto o carbono, o oxigênio e o nitrogênio, juntamente com o hidrogênio da água, são os elementos químicos mais importantes nos seres vivos, são aqueles que ocorrem em maior quantidade nos seres vivos. Por isso, são estudados o ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e o da água, que tem o hidrogênio. Entenderam? Então não é à toa que os ciclos estudados são esses. A gente vai iniciar pelo ciclo do carbono. O carbono é um dos elementos químicos que é mais importante para os seres vivos, porque ele faz parte das moléculas orgânicas, como é do conhecimento de todos. O carbono está disponível para os seres vivos na forma de CO2. Ele é o componente, é um dos componentes do gás carbônico. E o gás carbônico ele está disponível para os seres vivos num reservatório que é a atmosfera, aonde o gás carbônico está presente numa concentração baixa de 0,04% apenas. Lembrando que na atmosfera 21% é gás oxigênio, em torno de 78% gás nitrogênio, o que significa que nitrogênio e oxigênio somados, 78 e 21, já compõem 99% da atmosfera. Desses aproximadamente 1% restantes, nós temos aí o gás carbônico com essa proporção de 0,04%. Uma proporção que aumentou muito nos últimos 30 anos, em função da Revolução Industrial, da grande queima de combustíveis fósseis e até de florestas. Ele passou de 0,03% para 0,04% na atmosfera, o que representa um aumento em torno de 30%.
que é um aumento bastante significativo. A gente sabe que nenhum outro gás teve uma variação tão significativa na atmosfera quanto o gás carbônico. Por isso que ele é considerado um dos principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa. Não pela origem do efeito estufa, né? Porque o efeito estufa existe na atmosfera desde que ela possui essa composição que a gente conhece. Mas o aumento do CO2 ele foi muito significativo e por isso é atribuído a ele a principal causa da intensificação desse efeito. Bom, o CO2 que está presente na atmosfera ele pode ser captado por um único nível trófico, que é o nível trófico dos produtores. Os consumidores, como nós, a gente não consegue utilizar o gás carbônico na forma de CO2 como ele se apresenta na atmosfera, que é o seu reservatório natural. Os produtores, sim, por meio da fotossíntese, esses seres produtores, fotossintetizantes, eles podem utilizar o gás carbônico para a produção de moléculas orgânicas, certo? Então ele é utilizado pelos produtores na síntese, por exemplo, da glicose, que é uma importante molécula orgânica. E a partir daí, esse carbono, na forma orgânica agora, não mais na forma inorgânica, não mais na forma de gás, ele pode passar para os demais níveis tróficos, consumidores primários, secundários, terciários e assim sucessivamente, pelas chamadas cadeias alimentares, ok? Então, carbono só pode ser retirado da atmosfera pelos produtores, tanto no processo de fotossíntese quanto no processo de quimiossíntese. Como a fotossíntese ela é mais comum, ela é mais frequente, a gente cita os seres fotossintetizantes como sendo os mais importantes seres capazes de captar o carbono na forma de CO2. O carbono ele também está presente nos chamados combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão, o gás natural. E esse carbono ele está imobilizado, ele está na forma de combustível fóssil há milhares ou talvez até milhões de anos. E esse carbono que estava lá imobilizado nos combustíveis fósseis, ele vem sendo liberado para a atmosfera conforme esses combustíveis eles são consumidos por nós, correto? Então essa a principal causa que vem fazendo com que o CO2 aumente significativamente na atmosfera. Agora, falando em termos de combustíveis fósseis, é importante que a gente entenda esse nome, né? Combustível fóssil. Os combustíveis fósseis, eles se formaram a partir da matéria orgânica que num passado remoto ela foi soterrada, extensas florestas ou ambientes aquáticos com fitoplâncton e os demais seres que compõem o meio marinho. Esses seres vivos eles foram soterrados por grandes quantidades de sedimentos. Não se sabe exatamente qual foi o fenômeno que levou a isso, ou se foi uma coisa que foi ao longo do tempo, mas essa matéria orgânica soterrada e submetida a elevadas pressões e temperaturas, essa matéria orgânica ela se modificou. Então entendam que ela não passou por um processo de decomposição biológica como nós conhecemos hoje. A decomposição biológica, primeiro, ela é efetuada pelos decompositores, que são por convenção bactérias e fungos, e ela gera matéria inorgânica. E como é do conhecimento de todos, petróleo, por exemplo, é uma matéria orgânica, é um combustível orgânico, né? Uma substância que tem cadeias carbônicas longas, como é bastante dito na química. Então essa matéria orgânica, num passado remoto, soterrada e submetida a elevadas pressões e temperaturas, ela se modificou, ela se transformou nesses combustíveis fósseis. O motivo pelo qual o nome é combustível fóssil é porque é em terrenos sedimentares que nós encontramos essa matéria orgânica acumulada na forma de petróleo, carvão e gás natural. Mesmo local onde são encontrados os fósseis, porque fósseis também são encontrados em rochas sedimentares.
porque a sedimentação sobre seres vivos que morreram é que formam os fósseis. Por isso o nome combustíveis fósseis, não que o petróleo, o carvão ou o gás natural sejam fósseis, né? Mas eles são encontrados no mesmo local em que são encontrados os fósseis. A presença de fósseis indica a possibilidade de existência de reservatórios desses combustíveis no subsolo. Ok? Pois bem, esse carbono que é incorporado pelos produtores e é transferido para os demais níveis tróficos das cadeias alimentares, ele pode ser devolvido ao ambiente. Não só esse carbono incorporado pelos produtores e transferido aos demais níveis tróficos, quanto esse carbono que estava imobilizado há milhares de anos ou até milhões nos chamados combustíveis fósseis. Por quais mecanismos esse carbono pode ser devolvido? Ele pode ser devolvido na respiração, na fermentação, ele pode ser devolvido na combustão, correto? Que são processos que geralmente têm como produto final o gás carbônico e a água. Eventualmente, até outras substâncias podem ser formadas, porque na fermentação láctica, por exemplo, se forma o ácido lático, não se forma o CO2, mas na fermentação alcoólica forma-se o álcool etílico, né, o etanol, e também se forma o CO2. Portanto, carbono é devolvido ao ambiente na forma de CO2, principalmente na forma de CO2. E aí ele retorna para o reservatório e a partir do reservatório ele pode ser reutilizado pelos produtores, promovendo assim então um ciclo. E é justamente esse ciclo que a gente vai abordar com vocês agora, que a gente vai apresentar para vocês. O carbono, que está disponível na atmosfera, ele pode ser captado por meio dos produtores através do processo de fotossíntese, eventualmente até, como já foi dito, de quimiossíntese. Como a fotossíntese é mais comum, a gente cita a fotossíntese como sendo o principal mecanismo. Os produtores vão converter esse carbono em matéria orgânica, em moléculas orgânicas, e por meio da nutrição, os consumidores vão obter, os consumidores de todos os níveis, né, primários, secundários, terciários, quaternários, eles vão obter esse carbono para compor as suas moléculas orgânicas. Como a gente comentou há um tempo atrás, nas primeiras aulas de ecologia, todos os níveis tróficos produzem matéria orgânica. Qual é a diferença entre os chamados produtores e os consumidores / decompositores? Os produtores são os únicos que conseguem fazer a matéria orgânica a partir da inorgânica, que no caso é o CO2. Os consumidores e decompositores precisam de carbono já na forma orgânica para produzir a sua matéria orgânica. Então essa é a diferença entre o que nós chamamos de produtores e consumidores / decompositores. Todos os níveis tróficos devolvem o carbono para a atmosfera por meio de processos como respiração e fermentação. Exceção feita a fermentação láctica, que produz ácido lático e não gera o CO2. A fermentação alcoólica, por sua vez, já tem a produção de CO2. Tanto produtores quanto consumidores, eles vão fornecer matéria orgânica, eles terão a sua matéria orgânica utilizada pelos decompositores e por meio da decomposição desses restos e cadáveres vai haver a devolução de carbono para a atmosfera, ok? Então vocês percebam que nessa figura como ela está até agora, esse ciclo parcial, a gente não completou ele totalmente ainda, só um organismo, só um nível trófico é capaz de tirar o carbono da atmosfera, que é o seu reservatório, que é onde o carbono está disponível na forma de CO2, que são os produtores. Porém, todos os níveis tróficos podem devolver o carbono na forma de CO2 para a atmosfera. Isso permite identificar o ciclo do carbono, porque se um exercício trouxer um esquema dizendo que é um ciclo biogeoquímico
mas não disser qual é esse ciclo, pelo contrário, perguntar se ele é o ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio ou da água, você vai identificar o ciclo do carbono dessa maneira. Só um nível trófico é capaz de obter o carbono da fonte do reservatório, que é a atmosfera, e todos os níveis tróficos devolvem esse carbono na forma de CO2 para esse mesmo reservatório. Vocês vão observar ao longo da explicação dos demais ciclos biogeoquímicos que isso muda de ciclo para ciclo. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar para vocês do ciclo da água e vocês vão observar que no ciclo da água todos os níveis tróficos podem obtê-la diretamente do reservatório, que é a chamada hidrosfera, e da mesma forma todos os níveis tróficos podem devolver a água para esse mesmo reservatório, que é a hidrosfera. E no ciclo do nitrogênio e do oxigênio eu falo depois, mas isso também vai se comportar de maneira diferente. Quer dizer, quando num ciclo só um utiliza e todos devolvem, provavelmente esse é o ciclo do carbono. Só os produtores utilizam o carbono na forma de CO2, mas todos os níveis tróficos são capazes de devolvê-lo na forma de CO2 por processos variados, como respiração, fermentação e decomposição, que não deixa de ser também por meio da respiração e ou fermentação dos seres considerados decompositores. E por último, a gente cita os combustíveis fósseis, que são reservatórios de carbono formados há muito tempo atrás e que hoje vêm sendo consumidos pelo processo de combustão e dessa maneira devolvem o CO2 para a atmosfera. Esse carbono, então, que estava imobilizado há milhares de anos na atmosfera, ele vem voltando para a atmosfera numa quantidade muito significativa. E aí a gente pode entender esse desequilíbrio, né? O desequilíbrio do ciclo do carbono, ele está exatamente entre a combustão e a fotossíntese. Entenda isso. A combustão vem aumentando de maneira muito significativa nas últimas décadas. E o processo de fotossíntese não tem acompanhado, porque para que a fotossíntese aumentasse para consumir esse carbono que vem sendo liberado na forma de CO2 pela combustão, nós teríamos que aumentar as áreas verdes do planeta, correto? E infelizmente não é isso que a gente vê. A gente vê aí a geografia explicando para vocês o processo de desertificação em várias regiões do planeta. A gente vem observando extensas, enormes queimadas em florestas e ambientes naturais. A gente vem observando um grande desmatamento em função do uso da madeira para outras atividades. Então a gente nota um desequilíbrio, né? A combustão ela vem aumentando muito e a fotossíntese ou ela está estabilizada ou até diminuindo. Portanto, esse desequilíbrio é que faz com que a quantidade de carbono na atmosfera ela venha na forma de CO2, esse carbono, ela vem aumentando nas últimas décadas. É importante comentar com vocês o seguinte, nós temos os combustíveis alternativos, né, como por exemplo o álcool. O álcool é um combustível que não é fóssil, é um combustível chamado de renovável e quando ele é queimado, ele libera CO2. Então é importante que vocês entendam que não dá para pensar que o álcool ele não polui, que ele não libera quando queimado CO2, ele libera. Porém, a gente tem que pensar assim, quanto mais álcool combustível a gente produz, a gente consome, mais a gente tem que produzir. E, consequentemente, mais cana a gente tem que plantar. E quanto mais cana a gente planta, mais a gente intensifica a fotossíntese. Portanto, no caso do álcool combustível, existe um equilíbrio. Quanto mais combustão, mais fotossíntese, porque mais cana a gente tem que plantar. Portanto, se a gente imaginasse um cenário em que o homem estivesse desenvolvido a tecnologia do álcool combustível, e não tivesse descoberto o petróleo, vamos imaginar que fosse possível, a gente não considera isso possível, porque o petróleo ele tem várias outras utilidades, mas vamos supor
que o planeta Terra fosse exatamente como é hoje, sem o petróleo, ok? Sem os chamados combustíveis fósseis, mas apenas com combustíveis de fontes renováveis. Será que o teor de CO2 na atmosfera teria aumentado? Provavelmente não. Por quê? Porque a plantação da cana vai utilizar o carbono que foi liberado pela combustão do álcool, ok? Então percebam isso, né? Qual a importância dos combustíveis de fontes renováveis na atualidade? O petróleo, infelizmente, ele não tem uma renovação, uma formação rápida e imediata a partir do CO2 que é liberado da sua própria combustão. A gente considera, até prova em contrário, pesquisas são realizadas até hoje, né? A gente considera que os combustíveis fósseis não são renováveis, pelo menos não a curto prazo, ok? Então é importante toda essa compreensão, né? Porque ela impacta diretamente a nossa vida, impacta diretamente a nossa saúde, porque o aumento da quantidade de CO2 na atmosfera causa uma série de problemas de natureza ambiental que, por sua vez, impactam os seres humanos. Pois bem, agora a gente vai abordar um pouquinho aí o ciclo da água. No material de vocês vão observar que a teoria do ciclo da água ela está num box, portanto, uma leitura complementar. Mas como o ciclo do carbono ele é relativamente simples, dá para a gente abordar com vocês aqui na aula o ciclo da água. A água é uma substância, não é um elemento como o carbono, né? A água já é uma substância formada por hidrogênio e oxigênio. Toda a estrutura química da água, pela importância que a água tem, é abordada na matéria de química. E a água, como substância, ela ocupa uma boa parcela da superfície terrestre, 75% da superfície terrestre. Há até, eventualmente, alunos que pensam assim, mas aí então a Terra devia chamar água e não Terra, né? Planeta Água e não planeta Terra. Sim, pela lógica da superfície dá até para aceitar, mas se a gente considerar a matéria, o volume total de matéria, é muito mais litosfera do que hidrosfera, né? E a litosfera é composta pelas rochas que formam o planeta. Portanto, o nome em relação a volume, não em relação à superfície, ele é adequado, planeta Terra. Mas a superfície terrestre, ela tem 3/4 coberta por água. Essa água é em grande parte salgada, quer dizer, a maioria esmagadora dessa água é salgada, 97%, e a chamada água doce entre aspas, porque enquanto a água salgada é realmente de sabor bastante acentuado, salgado, a água doce não, né? Ela é insípida. Lembra que a gente usa esses termos desde criança, né? Insípido, inodoro e incolor. São características da água. Ela não tem gosto. Então a gente fala água doce para fazer uma contraposição à água salgada. Essa água doce, que é aproximadamente 3% da superfície do planeta, ela está no estado sólido, 2,3%, ou no estado líquido, 0,7%. Esse valor de 0,7% é no mínimo preocupante, né? Porque apenas 0,7% do total de água disponível no planeta está numa forma utilizável diretamente pelos seres vivos. Porque a água salgada, claro que grande parte dos seres vivos vive no ambiente marinho, mas os organismos terrestres que dependem da água no estado líquido e água doce têm, portanto, uma disponibilidade muito pequena dessa substância para seu uso. E a gente tem visto que grande parte dos ambientes de água doce na natureza, os rios, os lagos, eles estão recebendo esgoto, eles estão recebendo lixo, eles estão recebendo uma grande quantidade de matéria exógena e que está comprometendo sua qualidade e o seu uso pelos demais seres vivos, inclusive os seres humanos. Então a gente já ouve falar que num curto espaço de tempo a água vai ser um bem mais precioso talvez do que o ouro.
ok? Então a gente precisa tomar medidas urgentes para cuidar da água do planeta, principalmente daquilo que sobra de água líquida, né? Bom, quando a gente fala estado sólido, só explicando, né, são as geleiras, ok? E as geleiras também são compostas de água doce. Mesmo o iceberg, né, ele se descolou da região da região litorânea e está flutuando. Então, os icebergs também são compostos de água doce. A água como substância, ela participa de todas as reações metabólicas dos seres vivos. Tanto que a água na biologia mesmo e até na química, ela é considerada o solvente universal. E as reações químicas para ocorrerem, elas dependem do encontro entre as moléculas. E esse encontro ele é promovido, ele é facilitado, ele é favorecido pela solubilidade dessas moléculas em água. Então, reação química para ocorrer precisa da presença de água, ou pelo menos para ocorrer com mais eficiência, a água é necessária. Na natureza, a gente pode dividir o ciclo da água em pequeno ou ciclo curto e grande ou ciclo longo. Tá? O chamado ciclo curto é aquele que é o ciclo que não envolve os seres vivos, chamado ciclo das chuvas, que também desde muito cedo a gente aprende, né, que a água ela evapora, ela forma nuvens e aí ela então precipita, voltando para a superfície, de onde ela vai novamente evaporar. Dentro disso, existe uma discussão interessante que até o Enem já cobrou, que é bacana que vocês entendam, até porque ciclo da água no Enem é quase que uma regra, não só numa abordagem biológica, quanto física ou até demográfica, né? Eles questionaram se a água evapora porque precipita ou precipita porque evapora. Apesar de parecer um jogo de palavras, não é. Essa ideia tem uma resposta. A água ela precipita porque evapora. Para que a água ela evapore, ela tem que ganhar energia, ok? Então a luz solar faz com que a água evapore, ou outras fontes de energia. Essa água evaporando, ela vai se condensar e por isso ela vai precipitar. Então ela não evapora porque precipitou, ela precipita porque evapora. Então primeiro ela ganha energia, evapora e depois ela vai precipitar, ok? Então que fique claro essa ideia de que a água ela primeiro precisa evaporar para depois precipitar. Lógico que aí se torna um ciclo e parece até que a gente está fazendo uma brincadeira, mas tem sentido isso, tá bom? E o grande ciclo, o ciclo longo, é aquele que envolve os seres vivos, né? Produtores, consumidores e decompositores, tá bom? Mas isso não é relevante em termos nem de vestibular e nem de Enem, é mais para uma compreensão de vocês que tem essas duas denominações. Quando vocês forem ler alguma coisa referente ao ciclo da água, vocês podem encontrar essa referência ao pequeno e ao grande ciclo. Quanto à imagem que a gente tem do ciclo da água, a gente começa assim. A água evapora, lembra? Então ela precipita porque evapora. Então a gente vai começar pela água que está presente em rios, lagos, mares, até no solo. Aproveitando, a gente já falou sobre isso em outro momento, mas é bom reforçar. As superfícies aquáticas, rios, lagos e mares, a água evapora. E quando o ambiente terrestre tem vegetação, a água também vai para a atmosfera na forma de vapor pela transpiração das plantas. Então, se você considerar que uma floresta tem solo, de onde a água evapora, e ela tem as plantas, de onde a água é perdida pela transpiração, então você vai entender o termo evapotranspiração, que é muito comum se usar quando a gente está tratando desse assunto em florestas ou em qualquer outro ambiente natural, nos ecossistemas em geral. Esse termo evapotranspiração é uma somatória
da água que evapora das superfícies, rios, lagos, mares e até do solo, mais a água que evapora das plantas pelo processo de transpiração vegetal, que é abordado na botânica, né? Ok? Bom, então essa perda de água para a atmosfera é chamada evaporação, ou então evapotranspiração. Mas aí já envolve seres vivos, né? Por isso que a gente colocou só evaporação por enquanto. E essa água na atmosfera, ela forma nuvens e pode precipitar. As formas de precipitação são variadas, o mais comum é a chuva, mas pode ser por meio da neve ou do granizo. A neve se forma em locais com temperaturas extremamente baixas e o granizo se forma geralmente quando massas de ar de temperaturas diferentes, uma massa quente, úmida e uma massa fria, elas se encontram. O que acontece? O ar frio ele é mais denso, ele desce, o ar quente ele é mais leve, ele sobe, e as gotículas de água elas acabam indo para a alta atmosfera, onde a temperatura é mais baixa. Essas gotículas de água elas se solidificam e começam a cair em função da sua massa. Se a massa de ar ascendente ela for suficientemente forte, essa pedrinha de gelo ela pode subir de novo e ganhar mais uma camada de gelo e descer. E se a massa de ar for suficientemente grande, ela pode subir de novo e ganhar outra camada de gelo. É por isso que se diz que o granizo ele parece uma cebola, né? Ele tem camadas de gelo e o tamanho do granizo depende do número de vezes que essa bolinha de gelo desceu e subiu de novo, jogado para a alta atmosfera pelas massas de ar ascendente. Ok? Então vocês podem ver, né? Quando são grandes massas de ar, grandes tempestades que se formam, as pedras de gelo, o granizo, é de tamanho mais significativo. Ok? Bom, essa água que está no solo, ou mesmo em rios, lagos e mares, ela pode infiltrar e alcançar o chamado lençol freático, que agora é o conhecido aquífero, né? Atualizando o termo, nós falamos hoje em aquífero. Esse fenômeno da infiltração ele é denominado de percolação. Então a água percola. A gente fala sobre esse assunto percolação quando, por exemplo, a gente cita lixões e aterros sanitários, né, que produzem grande quantidade de chorume, que é aquele líquido mal cheiroso e contaminado resultante do processo de decomposição nesses locais. O chorume ele tem essa propriedade também de percolar, porque afinal de contas, em grande parte ali tem água, né? E essa percolação de chorume pode levar para o aquífero, o antigo lençol freático, uma série de substâncias contaminantes e contaminar esse lençol freático. Em algum local, essa água subterrânea ela se externaliza, são as chamadas nascentes, e essa água então ela vai formar córregos que vão alcançar rios, lagos e mares. E aí ela vai novamente evaporar e vai novamente precipitar. Então a água precipita porque evapora. Esse é o chamado ciclo curto, ok? Ou pequeno ciclo da água. A partir dessa seta vermelha, a gente vai falar sobre o ciclo longo, aquele que envolve os seres vivos. Os produtores, eles obtêm água por absorção, são as plantas em geral, vamos considerar o ambiente terrestre, né? Elas absorvem água pelas suas raízes, enquanto os consumidores, eles obtêm água geralmente pela ingestão, ok? Vamos considerar como consumidores os animais. É claro que se a gente for falar de todos os produtores, de todos os consumidores, a gente pode considerar que tem formas diferentes de obtenção de água. Tem espécies, por exemplo, de animais mesmo, que nunca bebem água líquida na vida. Eles obtêm água pela nutrição. Existem vários alimentos que têm elevado teor de água na sua composição, correto? Então, por meio da nutrição, os consumidores também podem obter a água. E tanto consumidores quanto produtores, depois a gente fala dos decompositores, eles vão perder água e vão devolver essa água para a atmosfera por meio da transpiração
ou da respiração, ok? Então são alguns mecanismos que podem, a partir dos seres vivos, devolver água para a atmosfera. E também a água pode ser devolvida pelos decompositores, quando os decompositores degradam a matéria orgânica e produzem gás carbônico e água. Os principais produtos de uma decomposição completa são esses dois. Essa decomposição pode ser feita ou das excretas, ou dos excrementos, ou então dos cadáveres de seres vivos, tanto animais quanto vegetais e todos os demais conhecidos. E essa água, então, ela volta para esses rios, lagos, mares, solo, por meio do processo de decomposição. Então, como eu falei antes, vocês podem observar aqui que no ciclo do carbono, só os produtores utilizam o carbono na forma como ele se encontra disponível, que é o gás carbônico da atmosfera, enquanto todos devolvem carbono na forma de CO2 para a atmosfera. No caso do ciclo da água, todos utilizam a água líquida diretamente do reservatório. Apesar da figura não contemplar, é importante lembrar que os decompositores podem ser terrestres e absorverem a água do solo, ou então a umidade ambiental. Portanto, todos têm capacidade de utilizar a água do ambiente. E todos a devolvem, seja pelo processo de transpiração animal, vegetal, seja pelo processo de decomposição ou de excreção, a água será devolvida por todos os níveis tróficos diretamente, né? Tanto produtores quanto consumidores decompositores. Fixa isso na sua ideia para você identificar o ciclo caso um exercício traga uma figura dessa, mas não conte para vocês de quem é o ciclo, pelo contrário, pergunte esse ciclo é provavelmente de quem. Se um o obtiver e todos devolverem, é o carbono. Se todos obtiverem e todos devolverem, é o ciclo da água. Quando a gente completar com nitrogênio e oxigênio, vocês vão observar que nesses dois esse comportamento é diferente. Tá bom? Então é isso que nós tínhamos sobre os ciclos do carbono e da água. Deixo para vocês agora a tarefa desse módulo, que é o módulo 4, que faz parte da sua apostila 2. Nas páginas 300 e 301, vocês vão ler a teoria, tanto do ciclo do carbono quanto num box o ciclo da água. Na página 434, vocês fazem os exercícios de aplicação, que eu deixo aqui para vocês o gabarito. Na página 435, os exercícios extras, que a apostila tem o gabarito. E na página 305, vocês vão fazer os propostos referentes à sua lista, branca, amarela, roxa ou foco Enem. Tá ok? Então é isso nessa primeira aula de ciclos biogeoquímicos. Bons estudos a todos e até a próxima!